bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai estar vendo essa videoaula. A hora que você quiser, em casa, no sofá, de barulho coberto, que hoje tá frio pra caramba. Né? Bom, nós tivemos uma primeira videoaula, que nós dividimos Roma em monarquia, surgimento, monarquia e república. E hoje a gente finaliza Roma trabalhando com a fase do Império, a fase final da história de Roma. Tá bem? Só para a gente já entendendo de uma vez, a história do Império Romano vai ser dividida em duas fases, o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império vai do século I até o século III, e o Baixo Império vai do século III ao século V, que é o século de decadência e queda da cidade de Roma, do Império Romano do Ocidente. No final eu vou falar melhor disso para vocês. Certo? A fase do Alto Império é a fase onde o Império atinge o seu auge, o seu ápice, né? Que vai ter a sua expansão territorial máxima e vai ter um grande afluxo de riquezas. Vamos entender aqui o termo afluxo. Afluxo aqui é no sentido de chegada, entrada de riquezas para a cidade de Roma. Então, Roma, à medida que Roma ia conquistando novos territórios, à medida que Roma ia expandindo o seu controle sobre novos territórios, Roma vai pegando e vai colocando uma grande quantidade de riqueza dentro dos seus cofres, a cidade de Roma, o Império Romano. Então, se torna um império extremamente rico, extremamente poderoso. A fase do Alto Império é a fase também que nós conhecemos como a fase da Pax Romana. O que foi essa Pax Romana? A paz romana. A gente costuma até chamar de a paz do cemitério, porque vai ser um período em que o Império Romano ele vai viver uma certa estabilidade, um certo período de tranquilidade. Mas esse período de tranquilidade, ele foi conquistado, ele foi conseguido através das guerras. Então, primeiro, eu conquistei, eu derrotei, eu matei os que se opuseram a mim. Agora que não tem mais ninguém que possa me fazer mal, não tem mais ninguém que possa me impedir de fazer aquilo que eu quero, eu estou em paz, porque todos aqueles que estavam contra o meu controle, o controle de Roma, foram derrotados, foram aniquilados, foram dizimados. Paz do cemitério, né? E ela vai ser conquistada ainda durante o período em que o Otávio Augustus ele é o imperador romano. Durante esse período do Alto Império também, Roma vai desenvolver uma política muito interessante, que a gente costuma lembrar até os dias de hoje, que é a chamada política do pão e circo. Pão e circo era o seguinte, a quantidade de riqueza que entrava em Roma era tão grande, a quantidade de riqueza era tão significativa, que o governo romano ele conseguia sustentar, ele conseguia dar Bolsa Família para todos os romanos desocupados. Então, muitas vezes, o indivíduo ele não tinha terra, ele não tinha emprego, mas ele ganhava pão, ele ganhava alimento de Roma, né? Pão, alimento para o corpo, e o governo ele financiava, ele patrocinava eventos, ele patrocinava jogos, é aquela coisa do Coliseu, aquela coisa do O Gladiador, do filme que eu sugiro a vocês assistirem. Ele patrocinava espetáculos, jogos, distração nos circos, né, nas arenas. Coliseu seria aí o circo, uma arena, aonde esses indivíduos passavam um dia inteiro. Eles recebiam pão do Estado, vinho, então você alimenta o corpo, entorpece a alma com a bebida e entorpece e distrai a mente com os jogos. Então você fica feliz com o governo, porque você está recebendo alimento para o corpo e para a mente. Isso era a chamada política do pão e circo. E aí o governo conseguia manter o controle, evitava conflitos, evitava rebeliões, evitava revoltas da plebe, por exemplo. Né? Graças a essa política do pão e circo, é que o Império Romano consegue esse período aí, ao longo de 200 e poucos anos, de certa estabilidade, controlando aproximadamente 600 milhões de indivíduos.
Mas olha que interessante. A quantidade de indivíduos que vivia sob o controle de Roma eram de 60 milhões. A quantidade de indivíduos que viviam sob o controle de Roma era de 60 milhões. Mas apenas 5,5 milhões eram considerados cidadãos. Né? Apenas 5,5% eram considerados cidadãos. Menos de 10%. Menos de 10% da população que vivia sob o controle de Roma era considerada cidadão, tinha direito político ali dentro. Né? Então era uma sociedade controlada por muito poucos, onde a hierarquia era baseada na riqueza. Quanto mais rico você fosse, mais influente você era. Né? Quanto mais rico você fosse, maiores eram os cargos que você ocupava no governo. Você chegava a um cargo de general, você chegava a um alto escalão da administração, você ocupava o Senado. E esse período do Alto Império, você vai ter o Senado e aquelas magistraturas, tribuno da plebe, o cônsul, etc, etc e tal. Essas magistraturas, elas continuaram existindo. Elas continuam existindo. Tinha o imperador no topo e as magistraturas continuavam existindo. O Senado, tribunos, né, tribuno da plebe, o cônsul, enfim, o tribuno, o edis, e por aí vai. Essas magistraturas, elas continuavam existindo. Só que elas eram meramente consultivas. A decisão final sempre acabava nas mãos do imperador. Um outro detalhe interessante é que o cargo de imperador ele não era hereditário. Ele não passava de pai para filho. O imperador, se ele quisesse, ele podia escolher. Ele podia escolher o seu sucessor, não necessariamente seu filho. Não era hereditário. Geralmente, ele ia colocar no cargo o general de maior poder, o general de maior influência dentro do exército. Mas, no final das contas, mesmo não sendo hereditário o cargo, acabava que o imperador ele ia passando de pai para filho. Quando não existia alguma trama entre a aristocracia romana e o imperador era assassinado, um outro assumia. Essas tramas palacianas que a gente vê em filme, que a gente sempre ouve falar. Tá? O Império ele continuou crescendo, ele continuou evoluindo, ele atingiu o seu ápice, né, entre o século III, só que a partir do século III, Roma começa a viver a fase do Baixo Império, um período de decadência. E aí você vai levar aí 200 e poucos anos, o Império Romano vai entrando em decadência. Então você atingiu o topo e agora você entra em decadência. Gente, parece que é pouca coisa, mas não é. Lembra, a história do Brasil são 500 anos. Então o Império Romano ele teve aproximadamente 500 anos de história. Só Império. Metade dele foi de apogeu. A segunda metade foi a decadência. Tá? E uma das coisas que, dentro desse período aí, que leva o Império Romano a entrar em decadência foi o próprio gigantismo do Império Romano. O Império Romano ele vai ficar tão gigante, ele vai ficar tão imenso, que ele vai ficar uma coisa quase que ingovernável, quase que impossível de ser controlado. Né? E aí, alguns imperadores percebendo isso, eles vão fazer o quê? Eles vão parar com as conquistas territoriais. Eles param com as conquistas territoriais. E o fato de suspender as conquistas territoriais, o fato de acabar com essas conquistas territoriais, acabam acarretando uma crise ao longo dos 200 anos seguintes, que vão levar à decadência definitiva do Império Romano Ocidental. Os fatores para a crise do Império Romano, de forma geral, os fatores estão listados aqui para vocês. Né? A crise escravagista, a crise econômica, a crise institucional, a ruralização e as invasões bárbaras. Então, se você pega para entender isso daí, é muito simples, é muito fácil. Primeiro ponto, vocês têm que entender o seguinte. Chega um momento que o Império Romano ele é tão gigante, ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão imenso, mas a mão de obra, que era praticamente escravista, né, porque o modo de produção de Roma era o modo de produção escravista, a mão de obra escrava ela não produzia
riqueza e bens na mesma proporção que a população necessitava. E a economia, com isso, acabava não crescendo na mesma proporção que o Estado romano precisava. Então, entendam, a força de trabalho não produz a riqueza necessária para atender a sua população. Automaticamente, a economia do Estado não cresce na proporção necessária que o Estado necessitava. Mas o que compensava isso? As conquistas territoriais. Vão conquistando novos povos, a gente vai saqueando, a gente vai cobrando impostos, etc, etc e tal, e a gente vai complementando a economia do Estado com isso. Só que quando eu paro com essas conquistas territoriais, porque eu já não consigo, já não tem como mais controlar isso tudo, eu estou gigante demais, a minha economia, pura e simplesmente, ela entra em processo de crise econômica. Ela entra num processo de crise econômica gigantesca, né? Então a economia ela vai entrar em crise. Quando a economia entra em crise, o que o Estado se vê obrigado? O Estado ele não vai encontrar outra forma para sair da crise econômica do que reduzir gastos. E um dos maiores gastos gigantescos da economia romana era exatamente bancar o exército, porque o exército havia sido profissionalizado pelo consumário, lembra? Lá no período da República. Então, o que o governo faz? Literalmente, ele vai desestatizar, ele vai privatizar, ele vai diminuir o seu contingente militar, ele vai reduzir o exército. Reduzindo o número de soldados, automaticamente, a expansão territorial ela vai ser forçada a diminuir também. Então, vejam, a minha economia está entrando em crise, eu preciso cortar gastos. Uma das primeiras coisas que eu faço para cortar gastos é reduzir o tamanho do meu exército, que é uma fonte de gasto absurda. Quando eu vou reduzir o número de soldados, quando eu reduzo meu exército, eu tenho que reduzir a expansão territorial. Quando eu reduzo a expansão territorial, eu vou reduzir a entrada de riqueza no império. A minha crise ela continua. A minha crise ela vai continuar. Só que ela vai piorar ainda mais. Sabe por quê? Porque quando eu reduzo a conquista territorial, eu automaticamente também vou reduzir a coisa mais importante para manter minha economia funcionando, o número de escravos. Olha que bola de neve. Se eu não conquisto novas terras, eu não tenho novos escravos. Se eu não tenho novos escravos, o meu número de escravos diminui. Se o número de escravos diminui, a minha produção, a minha economia não se sustenta. Então, com menos escravos, a minha economia diminui. A minha economia diminuindo, o Estado entra em crise. Aí eu vou ter que continuar cortando gasto. Aí eu vou continuar cortando gasto, reduzindo o efetivo militar. Reduzindo o efetivo militar, eu não consigo conquistar novos territórios e pior, muitas vezes eu não consigo manter os territórios que eu já tenho. Aí eu começo a ser atacado, porque o meu exército está fraco, ele tá em crise, eu não consigo bancar, eu não consigo pagar. Eu estou perdendo território, eu estou perdendo quantidade de escravo, minha mão de obra escrava não mantém minha economia funcionando e a economia continua em crise. Olha que bola de neve, louca, absurda. E aí entra um efeito dominó, né? E aí entra num efeito dominó. Você vê a segunda, né, do século III em diante, você vê a crise econômica explodindo dentro de Roma. Com a escassez de mão de obra, então, você vai ter automaticamente uma redução da economia, uma redução da produção. Com a redução da produção, você tem uma oferta, às vezes, menor do que a procura. A oferta menor do que a procura vai causar a inflação dentro de Roma. A inflação aumenta ainda mais a crise econômica, né? O Estado, para tentar solucionar o problema da falta de dinheiro, o que via de regra a gente vê acontecer quando o Estado ele precisa solucionar a falta de dinheiro? Ou ele vai vender alguma coisa que ele tem, ou ele vai reduzir, cortar salários, cortar cargos, ou ele vai aumentar ou criar novos impostos. E aí, quando você cria esses novos impostos, também tem um efeito negativo nisso. Você criando novos impostos, sobretaxando novos impostos, você causa muitas vezes a redução da produção, porque muitos não conseguem pagar os impostos que precisam e param de produzir. E aí você vai causar uma crise no comércio. Continua o aumento
da inflação, continua o aumento dos preços, a economia continua em recesso, continua em crise, e aí, com o aumento dos impostos, você começa a ver o surgimento das revoltas. A política do pão e circo, ela vai ter que ser encerrada, porque o Estado não vai conseguir manter a política do pão e circo funcionando, né? Ela vai ser encerrada. Mais motivos ainda para revoltas, né? E aí você chega num ponto, então, que o Império Romano ele vai entrar literalmente numa crise institucional. A crise econômica ela vai atingir não apenas o pobre, mas ela vai chegar uma hora que ela vai atingir também a elite romana, que vai passar a brigar entre ela, disputando cargo, disputando privilégios, e o resultado disso você passa a ter dentro de Roma uma verdadeira anarquia. Uma verdadeira anarquia. Um desgoverno, aumentando a corrupção, deteriorando o Estado, deteriorando as instituições, e as instituições romanas, que durante séculos funcionaram e mantiveram o império funcionando, elas vão ficar inoperantes. Literalmente, as instituições de Roma não conseguem se entender e encontrar solução para os seus problemas. O resultado disso, a economia entra em crise, a sociedade romana entra em crise, você vai ter um desabastecimento nas cidades, e aí, muitos romanos, o que eles vão começar a fazer? Eles vão abandonar as cidades, eles começam a abandonar as cidades e fazer um processo inverso. Ao invés do êxodo rural, você começa a ter o êxodo urbano. Muitos romanos abandonam as cidades e vão viver no campo, para estar mais próximo dos locais de produção. E não apenas por isso. Nesse mesmo momento que Roma começa a viver um processo de ruralização, por conta do desabastecimento, e você então passa a ter o êxodo urbano, ao mesmo tempo que esses indivíduos começam a abandonar as cidades e ir para propriedades autossuficientes, autônomas, que eram autossuficientes, produziam tudo que precisavam, etc, etc e tal, ainda com mão de obra escrava, mas muitos homens livres começam a pedir para viver nos latifúndios romanos, para poder trabalhar ali, para ter acesso ao alimento, para ter a proteção dos patrícios, dos nobres, né, que vão formar seus pequenos exércitozinhos ali para tentar se proteger. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, povos que viviam dentro e fora do Império Romano percebem essa fragilidade do Império Romano. E aí é quando começam a acontecer as chamadas invasões bárbaras. Povos que viviam dentro em paz até um determinado momento e fora do Império começam a invadir o Império Romano. Começam a invadir o Império Romano. E aí o Império Romano, com o seu exército enfraquecido, com o seu exército diminuído, ele se sente impotente, ele fica impotente, não consegue resistir a isso. E aí a crise, a decadência, ela é acelerada até a queda efetiva de Roma no século V. Alguns imperadores até tentaram reverter esse problema com algumas medidas. Por exemplo, Diocleciano, para tentar combater a inflação, ele criou a lei do máximo, né, para tentar combater a questão da inflação. Essa caneta pode custar no máximo R$1. Você quer vender ela 90 centavos, você pode. Você só não pode vender ela R$1,10, porque o preço máximo dela é R$1. Né? São medidas ortodoxas para tentar segurar a inflação. Só que elas não vão funcionar, porque o comerciante vai boicotar, o governo não vai conseguir fiscalizar. Né? Uma outra medida do Diocleciano, ele vai até tentar dividir o império em dois. Né? Ele vai criar o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Né? E vai aí criar uma chamada tetrarquia, com 2 Césares. Eles vão tentar fazer isso daí. Né, para dividir, vamos diminuir o tamanho do império está grande demais, vamos pegar o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. E aí a gente reduzindo o tamanho do império, provavelmente a gente vai conseguir administrar melhor. Só que aí você, criando dois mecanismos de governo, você dobra os seus gastos com funcionalismo. Então, ao invés de ajudar, acaba piorando. Constantino foi outro que, na tentativa de chamar, de buscar o apoio dos cristãos, olha, que louco isso, né? A partir
do cristianismo, no início os cristãos eram perseguidos, jogados aos leões, eram mortos, eram crucificados, etc, etc e tal. Só que o cristianismo, na palavra inicial e primordial de Deus, de Jesus, o cristianismo pregava humildade, pregava que o sofrimento, a dor seriam recompensados no céu, etc. Né? Todas essas questões religiosas que a gente conhece. E o que acabou acontecendo? Eles eram perseguidos, mas mesmo perseguidos, a religião cristã, a fé cristã, ela cresceu muito dentro do Império. E mesmo escondidos, eles foram crescendo e se espalhando dentro do Império, aumentando o número. E aí o Constantino, para tentar conseguir o apoio dos cristãos, para acabar um pouco com as revoltas, para tentar uma medida política, né, popular, ele vai criar uma lei que é o Édito de Milão, que vai dar liberdade de culto. Ele vai dizer assim, olha, agora em Roma você pode seguir a religião romana, que era politeísta, etc, etc e tal, como os gregos, ou você tem liberdade de seguir a religião que você quiser, inclusive a cristã. Né? Constantino ele vai fundar uma outra capital para Roma, para o Império Romano. Ele vai mandar construir a cidade de Constantinopla, que depois vai se tornar sede do Império Romano Oriental. Constantinopla ela depois vai ser chamada de Bizâncio, vai ser a sede do Império Bizantino, e é a atual Istambul, na Turquia. Né? Então, Constantinopla vai ser uma segunda capital. E o Constantino faz um outro lance muito interessante. Ele cria a chamada Lei do Colonato. O que vai ser essa Lei do Colonato? Isso é importante para a gente estudar depois feudalismo. A Lei do Colonato era uma lei que prendia o camponês na terra. Porque vai chegar um momento que, como eu não conquisto mais terras e eu não tenho mais entrada de escravos, eu vou ter que passar a usar mão de obra livre. Porque os meus escravos estão ficando escassos. Então, vou ter que usar mão de obra livre. E aí, o que o Constantino vai fazer para atender os interesses da nobreza, dos patrícios? Ele vai criar a Lei do Colonato. A Lei do Colonato era o seguinte: todo camponês que vivia dentro de uma propriedade, ele passava a ser preso àquela propriedade. É mais ou menos assim. Eu sou dono de uma fazenda e eu tenho aqui 5 famílias que moram aqui dentro. Pela Lei do Colonato, elas são presas à minha propriedade. Elas só podem sair da minha fazenda com a minha autorização. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que viver ali dentro agora. Né? Essa Lei do Colonato, no futuro, ela vai ser o alicerce para a servidão, para o servo feudal, para o servo da gleba. Tá? É uma tentativa mesmo de solucionar o problema da ausência de mão de obra escrava. E o Teodósio, de 378 a 395, ele vai transformar o cristianismo na religião oficial. Olha bem, hein? Em 395, o cristianismo deixa de ser a religião perseguida e rejeitada para ser a religião oficial do Império Romano. E o Teodósio, novamente, ele divide o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, numa tentativa mesmo de solucionar, de tentar defender Roma, mas não adiantou de nada. Aqui vocês têm uma ideia, né? O Império Romano Ocidental, em verde, que foi mais suscetível às invasões, era mais frágil e monetariamente até mais pobre, e o Império Romano do Oriente, com capital aqui em Constantinopla, que aparece como Bizâncio, tá legal? Que é o que vai ficar depois. Gente, a gente costuma dizer que o fim do Império Romano, o que acaba é o Império Romano Ocidental. Esse Império Romano aqui, ele vai desaparecer. Só que essa estrutura do Império Romano do Ocidente, ela vai migrar para o Oriente. E aí o Império Romano do Ocidente some, mas continua o Império Romano do Oriente. Só que a gente não vai ficar chamando mais de Império Romano. Ao invés de Império Romano, como a capital é Bizâncio, né, porque Constantinopla vai ser batizada de Bizâncio, ao invés da gente falar Império Romano Oriental, a gente passa a falar Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? Nada mais do que o Império Romano Oriental. Tá? Então, o Império Bizantino era o Império Romano Oriental.
Aqui é um pouco das invasões, vocês podem observar que elas acontecem sempre em direção à área ocidental do Império, a área oriental pela estrutura do território, etc. e tal, pela sua posição geográfica, ela era mais fácil de ser defendida, ela vai conseguir resistir. Tá? O Império Romano cai, o Império Romano desaparece por volta de 475 depois de Cristo. Só que a cultura romana nos deixa de presente o direito, né, que foi sua grande contribuição, a literatura, com obras de Cícero, Virgínio, Ovídio, etc. E tal, a arquitetura, né, os aquedutos, as estradas. A gente costuma dizer que todas as estradas levam a Roma, né, porque todas as estradas, uma das preocupações deles, toda estrada acabava ligando uma na outra e chegava em Roma. Né? E a religião deles, que era, assim como a grega, era uma religião politeísta, eles adaptaram a religião dos gregos para a religião romana e adaptaram as suas necessidades até que o cristianismo chegou. Tá? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Pergunta. Se eu não responder, minha esposa me ajuda, ela responde também. Um grande abraço e tudo de muito bom. Beijo. Sucesso aí.